Conversa de bastidor com Bela Megali. Bela Megali, boa noite. Era bom se essa licença paternidade ampliada já valesse para sua Leila, né, que está chegando a qualquer momento. Pois é, eu estava pensando nisso, Carol. Estou aqui, né, no último mês e como ia ser bom se a gente pudesse ter esse suporte, né, do companheiro por mais tempo. É um avanço pequeno, mas enfim, é um avanço, né? Porque 5 dias, poxa, sacanagem, né? Não dá para nada, né? Bela, vamos falar dessa carta que os juristas de esquerda estão articulando para tentar pressionar o Lula a tomar a frente aí na crise da segurança no Rio de Janeiro? Pois é, Carol, um grupo de juristas de esquerda passou a colher assinaturas para uma carta aberta, direcionada ao presidente Lula. E qual que é o objetivo desse documento? É pressioná-lo a criar uma secretaria diretamente ligada à presidência da República para que o Lula tome frente da crise do Rio de Janeiro. Eles querem, inclusive, que essa secretaria seja responsável pela coordenação de todas as polícias, envolvendo Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Estadual, Polícia Civil e Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eu tive acesso a essa minuta do documento e ele também faz críticas diretas à operação, falando da alta letalidade, com 121 mortos, né, que foi a operação mais letal da história. E esse documento chegou a integrantes do governo Lula, Carol, a integrantes do Palácio do Planalto e outros ministérios, inclusive o Ministério da Justiça. E os membros do governo não gostaram nada dessa articulação, porque eles avaliam que pedir que exista uma secretaria diretamente ligada ao presidente Lula é jogar o problema no colo dele. Quando a gente vê que existe uma grande aprovação popular, pelo menos neste momento, dessa operação que foi realizada na semana passada no Rio de Janeiro. As pesquisas mostram isso, o próprio presidente Lula estava sendo muito cauteloso com discursos envolvendo a operação no Rio de Janeiro. Hoje ele fez uma crítica mais contundente, chamando a operação ali de massacre, mas de fato tem uma preocupação no governo por causa da alta popularidade dessa operação da semana passada, e existe uma leitura de que o governo não pode se descolar desse sentimento da opinião pública em relação ao combate do crime organizado, Carol. Inclusive, um ex-ministro da Justiça chegou a fazer uma descrição para mim que eu achei muito curiosa dessa carta. Ele falou que se a demanda da carta de criar a secretaria fosse atendida, isso seria como, abre aspas, injetar veneno diretamente nas veias do presidente Lula, fecha aspas. Então, a iniciativa foi bem mal recebida por integrantes do governo. Vamos ver se com esse recado, esses juristas vão seguir com o movimento de consolidar assinaturas para o material e apresentar o documento aberto aí ao presidente Lula, Carol. E, Bela, do lado do governo, o que os trackings estão mostrando a respeito do impacto dessa operação no Rio? Nadédia, os trackings que você citou são essas, para quem não sabe, né, essas pesquisas de opinião para consumo interno do governo que medem a aprovação e desaprovação do presidente, de uma maneira bastante resumida. E o que eu apurei com integrantes do governo é que houve um reflexo nesses levantamentos encomendados aí pelo governo, depois dessa operação do Rio. O que esses trackings eles identificaram? As pesquisas identificaram que houve uma pequena oscilação da aprovação de maneira negativa. Cresceu um pouco a desaprovação do ex-presidente Lula nesses levantamentos internos, no ápice da operação na semana passada, mas segundo integrantes do governo, já houve uma recuperação dessa tendência de queda que foi apresentada na semana passada. Eles me falaram que foi uma tendência similar aos números apresentados na pesquisa Quest de domingo, que mostra que entre o eleitorado fluminense, o Lula perdeu
perdeu cerca de 3 pontos percentuais ali de aprovação que ele teve após a operação no Rio de Janeiro. Então, existe ali uma leitura do governo de que, com o passar do tempo, as pessoas não verão, de fato, uma grande efetividade dessa ação policial nas mudanças das áreas que foram alvo da operação na Zona Norte do Rio de Janeiro. E que isso pode ajudar a consolidar o discurso da esquerda e também do governo federal de que houve um excesso ali de abuso, né? E que essa seria a tendência de uma revisão ali da opinião pública sobre o apoio à operação. Mas isso é algo que o governo avalia que vai acontecer a médio prazo, que primeiro não deve se fazer nenhuma crítica até que o resultado das perícias independentes sejam apresentadas para o Supremo Tribunal Federal, para o Ministério Público, e aí sim o governo tenha na mão elementos para poder fazer qualquer crítica da ação policial, Nadédia. Valeu, Bela. Obrigada. Boa noite para você. Até a próxima. Obrigada a você, Nadédia, aos ouvintes, e até quinta-feira. Valeu, Bela.